Opa, tudo bem? Hoje a gente vai começar um novo quadro que eu nomeei de Quero os Meus Direitos. E esse quadro foi feito para conscientizar os pais, os responsáveis, ou até mesmo outros autistas dos direitos que eles têm na educação, na saúde e até mesmo na vacinação, certo? Esse é o episódio 1 e eu decidi tratar da educação, porque eu estou gravando o outro quadro que é Como Eu Era, que eu estou contando desde meu diagnóstico no nono ano até o ensino superior, a minha faculdade, e a gente vai fazer um contraste e através desse contraste a gente pode pegar os direitos principais, certo? Então vamos começar. Nós temos aqui em primeiro que eu coloquei outras intervenções, por exemplo, em casos não tão leves e moderados, nós podemos ter outras intervenções de adaptação à sala de aula e à disciplina que é considerada normal pelos educadores, certo? Eu vou citar exemplo, claro que eu não vou falar o nome em respeito, mas tinha um rapaz que estudava comigo quando eu era bem mais novo, eu nem sabia o que era autismo e ele já tinha um diagnóstico. E ele tinha outra pessoa ao lado dele que ajudava a fazer a transcrição, ajudava a leitura e a parte da adaptação dele à sala de aula era que nas aulas em que ele se sentia confortável para estar e para interagir com os outros, ele podia ficar, e quando ele não quisesse mais, a qualquer momento ele podia levantar e ir para a brinquedoteca ou para a biblioteca, certo? E também esse auxílio extra é muito importante para a adaptação às atividades de sala de aula. Tanto até que ele teve, ele, eu já estudei com ele coincidentemente em outra instituição alguns anos depois e ele não tinha esse tipo de auxílio, ele não precisava mais. Ele era bem responsável, aliás, com os deveres e as responsabilidades de ser um aluno. Então, todos nós somos capazes se nós tivermos uma intervenção que seja clara e seja assertiva e boa para o aluno. Que o que pode funcionar para mim não pode funcionar para você, certo? Aqui nós temos o segundo, são os tipos de prova. Eu vou falar da minha própria experiência, que eu espero que eu já tenha postado o primeiro episódio de Como Eu Era, que é sobre o nono ano, quando eu tive o meu diagnóstico, que não era o diagnóstico final de autismo, mas era o diagnóstico de déficit de atenção. E eu já tinha uma predisposição para ciências que se tratavam de biologia. E as outras eu não, eu tinha um péssimo desempenho. Então, o que foi que a coordenação fez? No período do nono ao primeiro ano, minha mãe foi lá, conversou muitas e muitas vezes, porque às vezes é assim, os educadores dizem que compreendem, mas precisa de uma pressão externa para realmente colocar em vigor, certo? Então ela conversou muito com eles e eles decidiram fazer o seguinte: já que o Pedro está ruim em matemática, vamos passar para ele todas as atividades dos módulos que se tratam dos assuntos que caem na prova. Ele faz em casa, em 1 ou 2 semanas, e ele traz para a gente. Dependendo do número de acertos, ou basicamente se ele trouxer, a gente pode dar uma nota para ele baseada na, na baseada nas respostas. Quanto eu respondi, quanto eu acertei, tudo isso, certo? E aqui nós temos o auxílio extra. Sim, esse tipo de prova, agora na faculdade, foi me ofertado, que eu não consegui ter no ensino médio, que são questões diferentes. Eu já tinha conversado no ensino médio e eu já tinha conversado com os professores e os coordenadores do ensino médio. Eles disse que isso não seria possível na prova, porque eu era muito melhor em questões abertas do que fechadas. E eles usaram
esses outros métodos que eu lhes falei, que é das atividades, certo? E então, na faculdade foi me ofertado pelo Núcleo de Apoio e Inclusão, foi muito importante que eles disseram que se você não entender uma questão, se você não está entendendo com o professor um certo tipo, a gente pede para ele, a gente conversa com ele e a gente chega num denominador comum entre vocês dois, que podem ser tanto bom para o professor quanto para o aluno, que no caso sou eu. E isso foi muito bom mesmo. Até teve uma prova de química que aqui, tinha duas questões abertas, muito grandes. E no meio dessas questões tinha uma questão muito pequena que era fechada. Eu passei a questão despercebida, eu falei lá com o professor de inclusão, do professor, o psicopedagogo do núcleo de apoio e inclusão, e ele conversou com o professor. Ou eu poderia mesmo falar direto com o professor, sabe? Então ele abriu a prova ou atividade para mim e eu pude responder aquela questão, para não deixar em branco. É muito melhor responder, mesmo que seja chutando, mesmo que esteja certo, do que deixar em branco. Lembrem disso, é muito importante. E nós temos também o auxílio extra, que em algumas faculdades eles dão dependendo do grau dos alunos e a dificuldade que eles apresentam, eles dão alguns mentores para que como é que é, para que eles estudem com esses mentores. Por exemplo, a UFPL, a Universidade Federal de Pelotas, tem um núcleo de apoio e inclusão, o NUI, o NAI, sei lá. E eles disponibilizam esse, esse trabalho especializado no aluno que tem a dificuldade, para que ele se torne um pouco mais como os iguais, certo? Nesse aspecto de educação, é claro. Estão vendo que eu estou bem informado, né? Fiz uma pesquisa antes. E era só isso que eu queria deixar para vocês. Qualquer coisa vocês veem o, o, o quadro Como Eu Era, que eu vou ficar postando, não todo dia porque satura, mas eu vou ficar postando assim gradualmente os episódios. E tchau. Ah, sim. Eu criei um e-mail que é uma disque ajuda para quem está em dúvida em qual profissional deve prosseguir. Então o e-mail está na descrição do vídeo, certo? Vocês falam diretamente comigo e se eu puder ajudar, assim, numa consultoria. Se eu não puder, eu digo que não sei, certo? E tento pelo menos encaminhar um outro profissional. Não,